Fala, gurizada. Fazendo mais um vídeo aqui pro canal, tá? Esse vídeo aqui eu vou montar esse computador aqui. Vai ser um computador gamer, mas não de alta performance, tá? De média performance esse computador. Ele tá com uma fonte da Corsair de 550. O que aconteceu nesse aqui? O cliente montou, mas ele tentou montar em casa e ele acabou montando errado. Ele montou o espelho aqui, esse prateado aqui é o espelho da placa-mãe, tá? Vocês podem ver que ele tá solto, ó. Ele montou o espelho mal colocado. E aí esses ferrinhos aqui, ó, da USB, ficaram dentro da USB. Opa, ia mostrar pra vocês e caiu. Então, esses ferrinhos aqui, ó, essas lâminas aqui da USB ficaram dentro da USB. E quando ele ligou o computador lá na casa dele, fritou a placa, deu um curto e queimou a placa, tá? Então agora eu vou trocar a placa-mãe dele. Eu vou botar essa daqui, é uma ASRock A320M HD, e o processador é um Ryzen 3 3300. Essa é a placa-mãe antiga, tá? Por sinal é o mesmo modelo, só que essa aqui já tem a BIOS atualizada, tá? Então vai funcionar o processador. Vou mostrar para vocês todo o processo de montagem, tá? Aqui ele vem com espelho. Eu vou colocar tudo novo, não vou usar nada dele, tá? Vou colocar tudo novinho que vem na placa. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é colocar o espelho, tá? A gente vai colocar o espelho. Depois, vocês estão vendo que tem essas roscas aqui? Ó, aqui tem outra. E aqui tem mais, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se as roscas foram colocadas no lugar correto. Se essas roscas aqui, elas batem com a furação da placa-mãe. Elas batendo com a furação da placa-mãe, eu vou colocar a placa-mãe ali. Obviamente que antes de colocar ela aqui, eu vou colocar o processador e a memória ali na bancada, tá? E aí, para não ficar forçando a placa para baixo aqui, porque o cooler, quando a gente vai colocar, o cooler ele entra bem firme. Então eu tenho que apertar a placa. Eu não gosto de apertar ela aqui com esse espaço em falso, porque a placa enverga. Então eu prefiro botar sempre na bancada, tanto o processador, o cooler e a memória, eu coloco tudo na bancada. Depois que está pronto, aí eu coloco aqui. Vou mostrar para vocês ali como que eu faço esse processo, tá? Então, tirei a placa-mãe da caixa, tá? Já tirei do plástico anti-estática, tá? E deixei a caixa embaixo, a caixa de papelão tá embaixo, e deixei o anti-estática aqui. Agora eu vou começar a montar. Aqui está o lugar do processador. Vocês podem ver que tem uma travinha aqui, vocês sempre levantem essa travinha antes de colocar o processador, tá? Não vamos colocar o processador com a trava, né? Que aí vai entortar os pinos. Vocês podem ver que aqui, ó, tem outras duas travas, que essas travas aqui são a do cooler, tá? Então o que eu vou fazer? Vou primeiro tirar o cooler aqui, ó, ele tem uma travinha aqui, vou apertar para baixo e vou forçar no sentido aqui da minha barriga, tá? Ó, então foi para baixo e para fora, tá? Ó, vocês podem ver que a travinha ali embaixo, ó, então eu apertei para baixo e para fora, e aí ela soltou da trava, tá? Então vou tirar aqui o cooler. Com uma mão é um pouco mais difícil. Vocês podem ver que não tem nem a pasta térmica. Então, tirar o processador, processo inverso. Levanta a travinha. E agora eu vou tirar o processador com todo o cuidado do mundo, tá? Vocês vão ver que o processador, os 4 cantos, tem um que é diferente. Esse aqui da minha direita inferior, vocês podem ver que ele é diferente dos outros 3 cantos. Tá faltando um pino. Então, este aqui é o pino, digamos, especial. Então a gente vai ver aqui na placa, a gente vai ver que tem 3 cantos iguais e tá faltando um pino. Vocês podem ver que ele é quadradinho e os outros, ó, triangular, triangular, triangular e quadradinho. Então aquele pino que tá faltando vai aqui, ó, pino faltando, vocês tem que colocar ele e ele tem que cair.
Vocês não podem fazer força, empurrar para baixo. Ele tem que cair. Vocês podem ver que eu só larguei ele e ele caiu, ó. Encostou, deu 0 ali na placa-mãe, tá? Não tem diferença de espaço entre o processador e a placa-mãe. E aí a gente baixa o pino, tá? Agora eu vou botar a pasta térmica e vou botar... O que eu ponho de pasta térmica? Eu ponho uma pasta térmica à base de prata e eu ponho aqui no meio. Eu ponho um pingo generoso aqui no meio, porque quando eu botar o dissipador de calor, aí ele vai espalhar uniformemente. Eu não encebo todo o processador assim de pasta térmica, porque quando vai botar o dissipador de calor ali do cooler, ele vai espalhar e vai cair na placa-mãe e vai melar toda a placa-mãe, tá bom? Colocado aqui o processador, coloquei a pasta térmica e coloquei o dissipador de calor, coloquei também as memórias, tá? Esse é o kit que eu monto antes de botar no gabinete, tá bom? Como que eu fiz para botar esse cooler aqui, tá? Eu coloquei ele, eu centrei ele bem na placa-mãe. Ó, vocês podem ver ali, ó, ele tá bem centradinho, tá? Com o processador, tá bem centradinho. Eu coloquei primeiro o lado esquerdo e depois eu coloquei o lado direito, tá? Ficou bem centradinho. Depois eu coloquei o fio da alimentação dele, tá? Vocês podem ver que eu dei uma torcidinha no fio, dei uma girada no fio. Por que eu dei uma girada no fio? Porque senão ele faz um balão aqui. E esse balão pode entrar dentro do cooler. E aí pode fazer o cooler parar. Então sempre antes de colocar eu dou uma giradinha para que ele fique forçando lá para baixo da placa. Então ele fica lá embaixo da placa, tá? Coloquei as memórias elas sempre têm lado certo para ser colocadas, então vocês cuidem o lado da memória, porque ela tem um chanfradinho no módulo de memória da placa-mãe, tem um chanfrado, que é sempre mais para um lado do que para o outro. Então vocês cuidem o lado da memória antes de colocar, tá? Eu vou até tirar ela aqui para vocês verem, vou tirar uma, ó. Vocês podem ver que ele tem um dente na memória ali. Esse dente não é bem no meio. Nessa orientação que está aqui, ele é mais para a direita. Vocês podem ver lá na placa-mãe que tem um dente lá na placa-mãe ali, ó. Ali tem um dente na placa-mãe, também é mais para a direita. Essa placa-mãe, ela tem trava só do lado esquerdo, ela não tem a trava do lado direito. O lado direito é fixo. Então vai encaixar primeiro o lado direito e aí depois vai baixar a memória, encaixando na calha que tem. Ela tem tipo uma calha ali, ó. Vocês estão vendo que tem tipo uma calhazinha? Vocês vão encaixar a memória na calha. Encaixa um lado, depois vocês encaixam o outro e baixam ela. Agora vocês vão ter que apertar. Ó, entrou um lado, entrou o outro, tá? O lado onde tem a trava, ele tem que dar esse estralo, tá? Tec. Porque aí quer dizer que ele travou bem, tá? Vocês não precisam empurrar a trava com o dedo para baixo, você só empurra a memória e ela vai ter que estralar, tá bom? Então agora chegou o momento onde todos estavam esperando, a colocação da placa-mãe. Então, como que eu faço para colocar a placa-mãe? Eu seguro pelo cooler com todo cuidado, obviamente, e aí eu levanto a placa, ó. Vocês podem ver que a placa está um pouquinho levantada, e aí eu encaixo primeiro no espelho. Eu encaixo primeiro lá no espelho. Ó, vocês vão ver que eu encaixo primeiro no espelho. Deu tudo certinho, ó, não ficou nenhum pino entrando dentro da USB, tá? Ó, tá tudo bem direitinho. E aí depois eu coloco aqui para ver se todas as roscas combinam, ó. Vocês se lembram que tinha 4 aqui na parte de baixo, ó, aqui tá as 2 e aqui tá as outras 2. E tinha 2 na parte de cima, ó, ali tem uma e a outra está lá. Então todos as 6 roscas combinaram, tá? Deixei a placa centrada já, é só botar os parafusos. E agora vou revisar de novo aqui o espelho, ó. Nenhum pino dentro da USB, nenhuma USB impossível de colocar pendrive, tá? Esse cliente, quando eu peguei o computador, antes de ligar ele, eu fui tentar colocar o teclado aqui e o teclado já não entrou,
porque isso aqui tava para cima e ficava no meio da USB. Aí esse aqui ficava no meio da USB, consequentemente esses pinos ficavam lá dentro. E aí deu curto aqui, ó. E aí fritou a placa. Então cuidem muito na hora de colocar o espelho e cuidem muito a posição das roscas, tá? Eu já peguei placa-mãe queimada, porque o cara montou errado, pegou a rosca e colocou numa outra furação e pegou bem no meio da placa. Outra dica: na hora de colocar os parafusos, cuidem para não colocar o parafuso engembrado. O que eu chamo de engembrado? O parafuso ele tem que entrar reto, ele tem que entrar fazendo um ângulo de 90 graus com a placa. Vocês não podem colocar o parafuso assim, ó, ele torto, porque se vocês colocarem torto, a placa vai ficar frouxa e vocês vão estragar a rosca também, tanto do parafuso quanto do fuso ali. Vocês podem ver agora que a placa não se move, ó. Tô puxando a placa aqui, a placa não se move, tá? Porque ela ficou bem firmezinha. Não precisa tirar sangue do parafuso, vocês encostem o parafuso, tá? E agora eu vou colocar a alimentação, tá? Tem aqui o cabo da fonte dos 24 pinos e tem ali o cabo dos 4 pinos. Essa placa mãe é alimentada com 4 pinos. Tem algumas placas mãe que são alimentadas com 8 pinos, tá? Essa é com 4. Tanto que essa fonte aqui, ela tem até os 8 pinos aqui separado, mas eu vou usar só um kit de 4, tá? Só um chicotezinho de 4. E aqui os 24 pinos. Depois eu vou até fazer agora já para vocês. Depois eu acelero aqui. Ó, coloquei aqui os 24 pinos. Aquele ali eu não vou conseguir colocar com uma mão só, porque eu vou precisar da outra mão ali, tá? Mas é só colocar ali na placa, ó. Tá? Tem os 4 pinos, ele tem o lado certo para colocar. E aqui agora o painel frontal, tá? A gente tem aqui a USB e na placa-mãe tem escrito aonde que vai a USB, tá? Olha ali, ó, vocês podem ver, ó. HD áudio, tá sempre serigrafado na placa-mãe, tá? HD áudio com 1, que é a porta serial. Essa aqui, se não me engano, é a LPT1, tá serigrafado ali, ó. LPT1, que é uma porta antiga de impressora que nem se usa mais. Aqui é o speaker e o painel frontal. E aqui tem as USBs e aqui a USB para este tipo de conector maior, tá? Vocês podem ver que ele tem uma travinha aqui, ó. Tá? Não tem como errar. E ainda tem um pino cego ali do lado esquerdo. Então vai ali, ó. Tá? E aí é só ir ligando o resto das coisas na placa. Tá, olha aqui, ó. Painel frontal, tá? Para ligar os LEDs. Vocês podem ver aqui, ó. Power SW. Esse aqui é o switch, é o botão liga e desliga, tá? Então, na placa-mãe, aqui, ó, a gente tem serigrafado. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês enxergarem. Ali, ó. Vocês estão vendo ali, ó, mais PLED, mais HD LED. Por que que mais está do lado esquerdo? Porque o positivo vai daquele lado. Então aqui, nesses dois primeiros é o Power LED, e nesses dois aqui, estou falando na linha de cima, é o Power Button, PWBTN, Power Button, que é o nosso SW, que é de switch, tá? Então a gente vai ligar ele aqui, ó, vou ligar ele aqui, tá? Aqui, ó, esse aqui é o Power LED, ele vem sempre soltinho assim. Então o positivo e o negativo. O positivo eu vou ligar do lado esquerdo, como diz ali na placa, né? Então, ó, positivo ali no pino 1 e o negativo no pino 3. Então temos a ligação da primeira linha, tá? Então positivo, negativo e depois o Power Button. Agora eu vou ligar o HD. Ó, este aqui é o HD, tá? Vocês podem ver aqui o sinal do positivo aqui no meu dedão. Então o positivo fica para a esquerda. Então vamos ligar aqui, ó, positivo, tá? E agora faltou o nosso reset, tá? O reset ele não tem lado, porque o reset ele é um curto, né? É um curto que dá na placa-mãe. Quando tu aperta o botão do reset, é um curto que dá na placa-mãe.
Então olha aqui, todos ligados, tá? Todos ligados. Então, na linha bem de baixo é o HD, é o LED do HD e o reset. O HD tem lado, positivo é para lá. Reset não tem lado. Power button na linha de cima. Power button é esse aqui da direita, não tem lado também, porque ele também é um curto. E o da esquerda é o Power LED. Positivo para lá, positivo para esquerda, tá? No caso dessa placa. Então vocês acompanhem sempre a serigrafia da placa. Tá bom, gurizada? Então aqui a gente já tem montado aqui a placa. A gente já tem a alimentação dos 24 pinos. Já temos o Power LED, já temos toda a parte do painel frontal aqui, tirando a parte de áudio, que falta eu ligar. Que está aqui, ó, HD LED, ó. Aqui tem o pino cego, ó, tá? E o pino cego lá na placa. Então a gente coloca na mesma posição, ó, tá? Então a gente já tem o áudio ligado e a gente já tem os LEDs ligados e botão liga e desliga e o botão do reset. Já temos 24 pinos, já temos a USB. Agora falta só aqueles 4 lá. Eu vou ligar aqueles 4 e já vou fazer um teste. Não vou ligar HD nem nada, vou fazer um teste na placa. Então, queridos, tudo montado, tudo pronto, tá? Todos os cabos conectados, inclusive aquele 4 pinos. Agora eu vou ligar a máquina, tá? Essa placa-mãe especialmente é uma ASRock, como eu falei para vocês antes, é uma ASRock A320M HD. E o processador é um Ryzen 3 3300X. Esse processador aqui ele só funciona nessa placa-mãe se fizer uma atualização de BIOS. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo que eu fiz de atualização de BIOS, como atualizar a BIOS para funcionar com esse processador, tá? Agora vou ligar a máquina aqui para vocês verem. Já instalei o Windows, tá? Vou só ligar ela aqui para vocês verem como que ela ficou depois. Queridos, finalizando então, eu esqueci de filmar o final do vídeo, ele funcionando. O cliente veio buscar a máquina e eu acabei dando mais atenção, obviamente, para o cliente ali, esqueci do final do vídeo. Eu fui editar agora o vídeo e eu vi que eu tinha esquecido de filmar essa última parte do Windows operando bem direitinho, né? Mas tem um vídeo que eu fiz sobre atualização de BIOS, tá? E foi exatamente desse computador, atualização de BIOS desse computador. E ali mostra o Windows funcionando, é essa máquina aí. Eu vou deixar o link para vocês aí, tá? E para vocês terem certeza de que a máquina funcionou depois da montagem, né? Ela tá operando no vídeo da atualização de BIOS. Vou colocar o link na descrição para vocês. E só para relembrar vocês, né, o que foi dito ali no vídeo. Cuidado quando vocês forem montar o computador em casa. Quem não tem a perícia suficiente para montar e tiver investindo muitos recursos nisso, que nem esse cliente que colocou uma placa da GeForce, uma GTX 1650, que hoje é uma placa bem cara, né? Para mim é caro, né? É uma placa que custa, na promoção aí, custa R$ 1.400. Então para mim é uma placa cara. O processador é um Ryzen 3 3300X. A placa-mãe é uma ASRock. Claro que ela não é das melhores, mas na pandemia é uma placa-mãe que ela tá na faixa dos R$ 500. Então todo esse equipamento é equipamento caro para quem não tem a experiência suficiente montar em casa e arriscar danificar o equipamento, né? Então, se vocês não têm a perícia suficiente, dê uma assistida nos nossos vídeos, olhem direitinho, tentem a partir dos vídeos, vão assistindo, vão pausando e vão seguindo na montagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, não tem problema, eu tô aqui para ajudar vocês na medida do possível, tá? Então, agradeço aí por todos que assistiram o vídeo, agradeço mais ainda pelos que se inscrevem e pelos que deixam o like, porque isso ajuda bastante a gente. Como vocês sabem, a gente está com um projeto para ajudar o pessoal carente, né, as crianças das casas lares. Agora a gente tem falado lá com as casas lares de Viamão, né? Então a gente também ajuda em projetos de missionários e toda e qualquer instituição que tiver algum projeto beneficente que precise
de um auxílio, dando cursos para as crianças ou para quem quer que seja que esteja em situação de carência, a gente ajuda, tá? Então entre em contato com a gente e a gente está disposto a ajudar, ensinando a gurizada aí uma profissão, né? Que principalmente nessa época de pandemia, fica todo mundo trancado em casa, então uma profissão ela faz muita diferença, e essa parte do TI, a parte da computação, é um mercado que ele já está em ascensão há muito tempo e cada vez mais a gente vai precisar da informática. Então quem precisar de ajuda aí, é só entrar em contato com a gente, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal e senta o dedo no like aí. Deus abençoe vocês.